de louvor, de adoração, de gratidão a Deus por tudo quanto o Senhor já tem feito e realizado na nossa vida, amém? Você que pode, você que está com a sua Bíblia, ou você vai poder acompanhar aqui, os meninos já estão preparando aqui a mídia, abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 138. Salmo de número 138. Um dos belos salmos, dirigido a Davi. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei com todo o meu coração. Diante dos deuses eu cantarei louvores a ti, adorarei em direção ao teu santo templo e louvarei o teu nome por tua benignidade e por tua verdade, pois tu magnificaste a tua palavra sobre todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me respondestes e fortaleceste-me com força na minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando eles ouvirem as palavras da tua boca. Sim, cantarão nos caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora o Senhor esteja no alto, ainda assim tem respeito pelos humildes, mas os orgulhosos, ele os conhece de longe. Ainda que eu ande no meio da tribulação, tu me revivarás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua mão direita me salvará. O Senhor aperfeiçoará aquilo que diz a respeito de mim. Preste atenção. O Senhor aperfeiçoará aquilo que diz a respeito de mim. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não abandones as obras das tuas próprias mãos. Amém? Esse salmo, ele louva ao Senhor mais uma vez por toda a grandeza do que o Senhor é, e o salmista ele reconhece que diante do Senhor ele o louvará, e louvará até mesmo diante dos deuses, ou em outras traduções, dos seres celestiais. Ele louvará o Senhor, ele adorará o Senhor na direção do templo, do lugar da adoração, por sua bondade, por sua misericórdia, por sua palavra, porque ele sabe que todas as vezes, quando o Senhor é clamado de todo o coração, o Senhor responde, e todos os homens um dia se prostrarão e adorarão ao Senhor. E ainda que passemos por momentos difíceis, como tribulação, como ele diz no verso de número 7, ainda que eu ande no meio da tribulação, tu me reviverás. Sabe o que isso significa, querido? Que luta, problema, dificuldade, tribulação, angústias, todos passamos. Mas quando a nossa vida está na confiança do nosso Deus, quando dependemos dEle, quando sabemos que a nossa força vem dEle, quando é Ele que nos sustenta, quando é Ele que nos fortalece e confiamos no Senhor, sabemos que por mais que venham lutas, o Senhor Ele nos renova, Ele estende a sua mão, nos fortalece, nos salva, aperfeiçoa aquilo que se diz a nosso respeito. Sabe por quê, querido? Você é uma obra de Deus que está em um processo de aperfeiçoamento. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor está nos aperfeiçoando a cada momento. Eu quero dizer para você uma coisa, querido. Aquilo que o Senhor prometeu e estabeleceu na sua vida ainda não acabou. Amém? Ainda não acabou. Você está num processo que o Senhor está aperfeiçoando você. A tribulação vem também para isso. A tribulação também é pedagógica. Ela também nos fortalece, ela também nos ensina. E nisso o Senhor vai aperfeiçoando todo o propósito que Ele estabeleceu sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Alguns irmãos ainda estão chegando, vão chegar, vão adorar conosco, mas nós que estamos aqui já vamos preparar o ambiente, amém?
daqueles que vão chegar e serão também tocados pela graça de Deus. Feche seus olhos, ore comigo, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, engrandecer, ó Deus, o teu santo nome, por toda a graça que o Senhor tem manifestado, ó Deus, sobre a nossa vida. Ó Pai, nos colocamos na dependência do Senhor, porque cremos, ó Deus, no teu eterno poder, naquilo que somente o Senhor faz e é capaz de fazer na nossa vida, ó Pai, conforme o propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Pai, te pedimos que nessa noite, mais uma vez, o Senhor possa nos reavivar, o Senhor possa nos fortalecer. Ó Pai, aquele que está abatido, com a sua alma cansada ou aflita, não importa, ó Deus, qual a luta, dificuldade ou tribulação que estejam passando os teus filhos, Pai, nos renova, porque cremos que a tua obra não acabou na nossa vida. Ó Pai, nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o teu nome diante dos homens, diante dos seres celestiais. Ó Pai, engrandecer o Senhor por sua bondade, por sua misericórdia, pelo seu favor, porque a sua mão poderosa está sobre a nossa vida, porque nós podemos confiar no Senhor, porque podemos descansar na tua presença e saber que tu és Deus sobre a nossa vida e que a tua mão poderosa estende sobre nós, levanta o humilde, abate o orgulhoso, mas a tua obra não acabou. O Senhor está a mover sobre a nossa vida. Nós oramos assim e pedimos a Deus a tua bênção sobre nós, que o teu Espírito tenha liberdade de agir, de mover, ó Deus, o nosso meio. Espírito Santo, fala ao nosso coração, usa os ministros de louvor, prepara o ambiente, ó Deus, Pai, que a tua glória possa se manifestar no meio de nós e seja sempre, sempre exaltado e glorificado o teu nome. Nós oramos assim e nos colocamos na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o nosso Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, em nome de Jesus.
recompensa, e a tua glória brilha em mim. Aceitação. Vamos somente voltar para a tua palavra. Diga isso aí nessa noite, que uma vez brilhou. Isso, vem limpar, vem limpar. Vem, Senhor. Você que chama. Acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu viver. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajuda, Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar da minha recompensa. Tua glória virá a mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, a Deus, viver só para ti. Minha coroa deixo aos teus pés para me lembrar que a minha recompensa e a tua glória brilha em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajuda, Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar da minha recompensa e a tua glória brilha em mim. Da minha recompensa e a tua glória brilha em mim. Da minha recompensa e a tua glória brilha em mim. Aleluia, aleluia. Que a Maria pode ser mais alto, que a Maria pode ser mais forte. Você pode glorificar o Senhor nessa noite, porque Ele te ungiu para a louvor e adoração dEle. Aleluia. Acenda a chama, e uma vez brilhou. Mais que tudo, Pai. Seja Deus o teu santo nome. Tu és poderoso, Deus, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E nessa noite não vai ser diferente. Aleluia. Venha habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Venha habitar. Venha habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar.
derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção me derrame. Vamos, aumente o volume da tua voz e receba isso sobre a tua casa, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso, o teu choro. É contigo, 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 é contigo. Se declara bem. Amém. Que o Senhor derrame algo novo sobre a tua vida. Que o Senhor derrame algo novo sobre a tua casa. Que o Senhor derrame algo novo sobre os teus filhos, sobre a tua parentela. Que o Senhor derrame algo novo no teu emprego. Profetizamos, Pai, céus abertos sobre este lugar. E louvamos, ó Deus, essa hora. Ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Pai, a tua promessa é de que o Senhor visitaria até 1000 gerações aqueles que te amam e que te honram. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe, ó Deus, a cada família, a cada lar aqui representado. Ó Pai, o Senhor tem ministrado e falado ao nosso coração que Tu és aquele que sustenta a nossa vida, que é o Senhor que levanta aquele que está cansado, frustrado, desanimado. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus que assim como louvamos e como nós oramos nessa hora, o Teu Espírito Santo que sonda o mais profundo do nosso coração, que sabe, ó Deus, aquilo que está no mais profundo da nossa alma, ó Pai, os segredos mais profundos que só o Senhor conhece, ó Pai, muitas vezes o engano do nosso coração, ó Pai, tantas coisas que vêm sobre a nossa vida,
para tentar nos fazer parar, para tentar nos fazer diminuir, enganar, desanimar, fracassar. Mas, ó Deus, a tua palavra, a tua promessa, o teu propósito é muito maior do que todas essas coisas. Ó Pai, o propósito que o Senhor tem sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, ó Deus, é muito maior do que aquilo que nós imaginamos, é muito maior do que nós. Pai, por isso eu te peço em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo ministre, ó Deus, ao coração dos teus filhos, ó Pai, e que quebre e despedace todo jugo, ó Pai, de toda palavra enganosa do diabo, ó Deus, para tentar nos fazer parar, que caia por terra agora em nome de Jesus. Ó Pai, nós te pedimos e que o Senhor estabeleça o teu decreto, o teu propósito sobre a nossa vida. Ó Pai, porque a tua palavra nos ensina que é o Senhor que estabelece. E se é o Senhor que estabelece, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que levanta, é o Senhor que cura e que traz a restauração. Não na força do nosso braço, mas na dependência da nossa vida e a confiança na tua palavra, na tua verdade e na ação do teu Espírito sobre nós. Ó Pai, eu creio que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A promessa que o Senhor tem é muito maior do que aquilo que já temos visto. Ó Pai, a vontade do Senhor sobre a nossa vida é boa, é perfeita, é agradável. Circunstâncias não definem, ó Deus, aquilo que o Senhor estabeleceu, mas, ó Deus, aquilo que o Senhor prometeu é muito maior do que aquilo que podemos ver nessa hora. Pai, eu lhe peço que o Senhor prepare o nosso coração, ó Deus, que o Senhor prepare a nossa mente, ó Pai, que o Senhor tome os nossos corações, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente nessa hora, na autoridade e na submissão do Espírito Santo da verdade. Ó Pai, que seja o Senhor a falar e a ministrar sobre a nossa vida. Pai, nós não podemos receber nada se do alto não for concedido. Por isso, ó Deus, nós dependemos do Senhor nessa hora e pedimos, Espírito Santo, fala conosco, ministra sobre a nossa vida, ministra sobre a nossa casa, ministra sobre a nossa família, ministra, ó Deus, sobre o nosso coração, ministra, Senhor, sobre o nosso chamado, ministra, Senhor, trazendo à memória toda a promessa, toda a palavra que foi liberada, que foi profetizada, que o Senhor disse que faria e que se caiu no esquecimento por causa de circunstâncias, por causa de situações. Pai, em nome de Jesus, reaviva os teus filhos, reaviva os teus filhos, mesmo que estejam em meio a tribulações, porque a tua mão, a tua palavra nos sustenta. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nós vamos louvar mais uma vez, e essa palavra, esse louvor, preste atenção, igreja, continue em espírito de oração. Esse louvor, ele é tão profético quanto a palavra que o Senhor preparou para o nosso coração aqui essa noite, porque a promessa do Senhor, ela não acabou, ela é para gerações, porque o propósito que Deus tem na sua vida é muito maior do que você e do que o que você ainda tem de fazer. É um legado que o Senhor quer levantar na sua vida, amém? Deus quer fazer é legado na sua vida, é um legado na sua casa, é um legado no seu ministério, é um legado naquilo que o Senhor chamou para cumprir. Mas você tem que se posicionar, você tem que entender o que o Senhor quer de você nesses dias, amém? Recebe esse louvor e essa palavra sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na tua vida.
posse dessa palavra, desse louvor sobre a sua vida. Muitas vezes damos por encerrado aquilo que o Senhor não acabou. Às vezes circunstâncias se mostram sobre a nossa vida e a gente fala assim: acabou. Se foi a alegria, se foi a promessa, não, querido, não acabou. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então aquiete seu coração, porque ainda tem muita coisa para Deus fazer e realizar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Eu vou pedir aí para o Adriano me ajudar. Eu acho que eu estou com pouco retorno aqui. Se você puder me ajudar aí, Adriano. Glória a Deus. Nós estamos aí impactados, né? Final de semana sendo ministrado, os homens, né? Um bom número de homens esteve lá na Filadélfia no retiro, sendo ministrado no congresso de homens. Glória. Obrigado, filho. E foi uma bênção. Nós estivemos lá no sábado pela manhã, sábado à noite, hoje pela manhã, né? Hoje pela manhã eu não pude estar, né? Eu tive que ficar aí cuidando da pastora, mas alguns homens daqui foram e eu tenho certeza que eles foram impactados e ministrados pela palavra do Senhor. Como foi bom ser ministrado, né, pela vida do bispo Dario, que Deus continue usando o servo do Senhor. Foi muito bom, valeu muito a pena, viemos de lá assim tocados e impactados. Amém? Quando tiver, querido, não perca, não fique de fora, é uma oportunidade de você ser ministrado pela palavra de Deus. Amém? Na quarta-feira, o Senhor me deu uma palavra em Ageu, e eu ministrei Ageu, capítulo de número 1, na vida da igreja, o entendimento de como o Senhor nos chamou para reconstruir a obra do Senhor ou continuar a fazendo aquilo que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. E Ageu capítulo 1, o profeta nos dá aqui uma chamada de atenção para o compromisso, para o comprometimento com a sua obra, com o seu reino, com a vontade e o propósito que ele estabeleceu sobre a nossa vida. Então, Ageu, ele mostra, logo no primeiro capítulo, que o povo estava desanimado. Então, essa palavra, ela é uma palavra para gerar em nós um novo ânimo, não é? Até porque o templo estava destruído, o templo estava acabado durante algum tempo, eles não puderam reconstruir o templo do Senhor. Né? Para mim poder inteirar você do que diz a mensagem de Ageu, e hoje eu quero pregar no capítulo de número 2, né? São 4 mensagens em Ageu, essa é a segunda mensagem, e eu já quero desafiar você a não deixar de vir quarta-feira, né? Porque é uma palavra muito forte, também a terceira mensagem do livro do profeta Ageu. Para você ter uma ideia, né, a mensagem do profeta, Deus levanta esse homem diante de um contexto muito difícil para a nação de Israel. O povo havia sido levado cativeiro pela Babilônia. Os babilônios tinham destruído o templo estava totalmente acabado, destruído, e em meio a reveses, Deus começa a usar profetas como Davi, como Jeremias, para anunciar aquilo que Deus iria fazer através de Ciro, que era ímpio, mas Deus ia usar o ímpio, né? Tanto que em alguns momentos o Senhor chama Ciro de meu ungido. Ele era um príncipe da Pérsia e o Senhor iria usá-lo para destruir o poderio da Babilônia e restaurar e reedificar o propósito que ele tinha com a nação de Israel. E sabemos que durante aquele período, né, Deus estava disciplinando o seu povo. Era um período de disciplina, era um período que Deus estava ajustando as coisas no meio do teu povo que havia se perdido, né, havia esquecido os propósitos do Senhor. E o povo então se afasta da vontade de Deus e eles são levados exilados. E aí Deus levanta Ciro, Deus levanta Esdras leva uma parte do povo para reconstruir os muros, assim como Neemias para reconstruir o templo. E então a obra começa, mas a obra para. Havia dificuldades naquela época e o fato daquela obra ter parado, porque havia oposição, veio um desânimo sobre o povo. E a falta de ânimo, ela prevaleceu sobre a esperança
que o povo judeu tinha da promessa dele. Né? Muitas vezes a falta de ânimo, ela prevalece a nossa esperança sobre a promessa de Deus. Circunstâncias nos levam ao desânimo, mas preste atenção, porque assim como Deus usa o profeta Ageu para nos trazer a memória de que nós não podemos perder a esperança por causa de circunstância. Situações difíceis elas vão surgir, como o povo se viu em meio a 16 ou 17 anos com tudo parado, não podia construir, havia impedimento, e aí o povo ficou cansado, ficou desanimado, né? E Ageu capítulo 1 ele falou assim: gente, ainda não é tempo, ainda não é hora, né? Não é tempo da gente reconstruir, as circunstâncias não são favoráveis, mas Deus levanta o profeta e fala assim: não, levanta, vai lá, vocês estão aí correndo por aquilo que interessa ao coração de vocês não estão mais comprometidos, vocês estão correndo a sua própria vontade, fazendo o seu próprio querer e não a vontade do Senhor, e a casa do Senhor permanece lá, em ruínas, e vocês é que têm que reconstruir. Preste atenção nisso, a promessa é de Deus, o Senhor faz, Ele cumpre, Ele realiza, sim ou não? Mas Ele exige de nós um posicionamento, porque toda promessa que Ele vai realizar, Ele vai usar alguém, Ele vai levantar alguém. Então toda promessa que um dia você recebeu, é porque o propósito que Ele tem é muito maior na sua vida do que você mesmo. Você só faz parte do processo, você só faz parte do propósito. Era isso que aquele povo precisava entender, o propósito que Deus tinha com eles era muito maior. E eles estavam ali apegados às circunstâncias, dificuldades, então eles ficaram ali totalmente desanimados. E Dario, que foi um chefe do exército, né, de Cambises, se eu não me engano, e ele cai, ele vai lá, toma o lugar, né, do rei, usurpa lá o poder, toma por direito, e aí ele começa então a ser favorável à nação de Israel novamente, como foi Ciro. Ciro não era tão bonzinho, né? Mas Deus usou, porque conhecia o coração de Ciro. E o que Ciro tinha estabelecido? Só para você entender o que Dário vai fazer depois. Ciro foi um rei sincretista, Laura. Ele adorava tudo. Tanto que quando ele assume o poder da Pérsia e começa a destronar a Babilônia, ele permite que todos os povos que eram escravos reconstruíssem os altares de adoração. Porque ele acreditava, no fundo, que ao permitir que cada povo adorasse o seu Deus, ele estaria contribuindo com os deuses e logo os deuses abençoariam o seu reinado. Então ele tinha essa mentalidade e assim ele aprovou que o povo de Israel pudesse reconstruir o templo de Jerusalém. Só que a coisa para, tem revolta, tem conflito, né? O reino cai, aquela coisa toda. Dario depois vai lá e assume o lugar. E quando Dario assume, e aí o profeta Ageu é levantado aqui para reconstruir o templo, ou com uma mensagem de reconstrução, né, para animar o povo, alguns vão lá falar: mas peraí, mas era isso mesmo? E não, e aí começa a advogar causas contra, o que vai levando a um desânimo muito grande do povo, e Dario fala assim: não, Ciro já tinha decretado, não, vamos deixar eles reconstruir. E aí então, nesse contexto de grandes reveses históricos e dificuldades, o povo é repreendido, chamado para reconstruir a casa do Senhor, no capítulo 1. Mas quando se fala sobre a glória da segunda casa, sobre a glória futura, o Senhor, Ele quer fazer um lembrete, Ele quer trazer à memória algumas coisas que Ele tinha estabelecido como propósito. E é sobre isso que eu quero dizer para você. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque o propósito que o Senhor tem sobre a tua vida é muito maior do que aquilo que você já experimentou. Vamos ao texto de Ageu, capítulo de número 2. Abre comigo aí a sua Bíblia em Ageu 2, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 9, a segunda mensagem do profeta Ageu. Ageu capítulo 2 diz assim: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor
por meio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem dentre os que permaneceram viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Isso não é como nada a vossos olhos. Mas agora sejais fortes, preste atenção, mas agora sejais fortes, ó Zorobabel, diz o Senhor. Sejais fortes, ó Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Sejais forte todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, pois eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Conforme a palavra do pacto, palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. A prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Preste atenção, porque Ageu, ele leva cerca de 3 meses e meio nessas 4 mensagens. E essa mensagem do capítulo 2, Ageu, ele está pregando no final da festa de tabernáculos. Era o final da festa, então isso tinha um significado muito importante para o povo de Israel. E ele está falando justamente no final da festa, onde estavam todos celebrando, havia um certo ânimo no meio deles. Então agora o profeta Ageu, ele faz uma outra chamada, uma outra convocação para o povo e para o governador e para os sacerdotes, para que eles entendessem o propósito e a promessa que Deus tinha sobre eles e que a obra não podia parar. Mas o lembrete aqui era que a presença de Deus, ela não tinha se apartado do meio deles. As circunstâncias eram difíceis, mas a presença do Senhor não havia se apartado. Eu gosto de um texto que está lá em Isaías. Eu não vou me recordar agora a referência do texto, mas a palavra do Senhor diz: olha, pode os montes se abalar, pode tudo passar, mas a minha aliança que eu estabeleci não passará. Sabe o que isso significa, querido? Que muitas vezes passamos por situações na nossa vida onde achamos que Deus nos abandonou ou que Ele se esqueceu da promessa que Ele estabeleceu sobre a nossa vida. Situações difíceis acontecem e nos levam muitas vezes ao cansaço, ao desânimo, ao esgotamento, às frustrações, a indignações do nosso coração. E por conta de tudo isso, nós às vezes achamos que a aliança do Senhor acabou, que Deus se esqueceu, ou que aquilo que ouvimos foi equivocado a nosso respeito. Não, aquela palavra eu acho que eu entendi errado, eu acho que aquilo não foi uma palavra profética, eu acho que aquilo foi uma profetada, eu acho que eu não entendi a mensagem aquela vez, eu acho que eu me enganei, eu acho que eu tomei posse de uma palavra que não era para mim. E aí a gente começa a entrar num círculo vicioso de desânimo. E nós esquecemos que o Deus que fez o pacto é fiel, nós não. O que a palavra diz assim? Olha, ainda que seja infiel, eu permaneço fiel. Essa sempre foi a palavra do Senhor sobre a nação de Israel, que por muitas vezes quebrou a aliança, quebrou o pacto por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas, mas o Senhor permaneceu fiel no chamado que Ele estabeleceu com a nação de Israel.
com a eleição do seu povo, Deus nunca muda o propósito daquilo que Ele nos chamou. Está entendendo essa palavra? Então, o Senhor está querendo trazer a memória do povo de que a presença dEle era com eles. Ele não diz, olha, eu estou convosco, eu permaneço no meio de vós. Olha só o que Ageu ele está dizendo. Ele veio então lá no final da festa e ele fala assim, olha, quem dentre os que permaneceram desde aquela época quando havia sido construído o grande templo de Salomão, quem está no meio de nós aqui que já é idoso, que viu aquele templo, que viu como eram as coisas antes, que viu a casa na sua primeira glória? Quem que está aqui que viu o templo na primeira glória? É isso que Ageu estava questionando, mostrando para eles. Ele começa a sua mensagem, quem está aqui que viu? Eu imagino que deve ter levantado lá uma dúzia de anciãos. Eu lembro, eu vi, era algo glorioso, era tremendo, o templo era coberto de ouro, Salomão fez uma grande obra, os inimigos vieram, destruíram tudo, acabou com tudo, mas nós lembramos. E aí ele fala assim, e agora, o que vocês estão vendo? E agora, o que você vê? O templo tinha sido parte de uma promessa. Muitas vezes nós experimentamos um tempo onde vemos uma grande manifestação do poder e da glória de Deus. Vemos Deus fazer maravilhas, Deus fazer coisas extraordinárias. E o tempo passa, as coisas acontecem. Vivemos às vezes um saudosismo religioso, nos lembrando de coisas que Deus um dia fez e fala assim, nada é como era antes. Acabou, passou, foi um tempo bom. E quando você olha para a circunstância, ele fala assim, e o que você vê agora? O que você vê agora na sua vida? Você pode ter vivido muitas coisas boas, tremendas e maravilhosas, e circunstâncias tiveram você, fala assim, passou, acabou. E de repente o Senhor fala assim, o que você está vendo agora? E o que você vê agora não é a realidade do propósito que um dia Ele falou. E aí ele ainda continua assim, isso é como nada aos vossos olhos. Não é isso? Vocês estão olhando agora, tem que reconstruir, tem que levantar. E vocês estão vendo assim, mas não é nada. Por que Ageu estava dizendo isso? Porque entre aqueles anciãos, eles começaram, eu imagino Ageu, eu estou com Esdras aqui na boca toda hora, porque está falando do contexto lá, né? Perdoe. Eu imagino Ageu no meio da festa, e ele ouvindo o burburinho, porque ele já tinha há um tempo antes falado, olha, vamos lá, vamos levantar, o povo animou, o Senhor levantou, suscitou o espírito do povo, vamos lá, vamos reconstruir, vamos começar a fazer e tal, né? Agora estão celebrando tabernáculos, e de repente ele deve ter ouvido um zum, Eusébio, e alguém falando assim, olha, esse Ageu aí é doido, mandou a gente levantar a obra do Senhor, mas olha, acabou, não é mais como antes, nós não temos mais aquele recurso. Olha o que Salomão fez, o templo era coberto de ouro, os inimigos levaram tudo, nós estamos falidos, nós ainda estamos sob o domínio da Pérsia, o que nós vamos fazer? Nós não temos dinheiro para poder fazer o templo de novo, nós não temos dinheiro para pagar os artesãos que vieram de todas as nações ao redor, como Salomão chamou, para fazer as obras, para fazer os entalhamentos, nós não temos recurso, o que a gente tem é pouco. Esse Ageu está doido, não vai ser mais, não é mais aquilo, acabou, se foi. Ele está querendo aí, né, ser alguém, ele está querendo ser uma voz profética nesse tempo, mas passou, olha, tem 16 anos, está tudo parado, acabou. E por mais que a gente se esforce, não vai ser mais como era antes. Presta atenção nisso, hein? Às vezes nós falamos assim, né? Não é mais, acabou, não é mais como antes. Já foi, já não é mais aquela alegria, já não é mais aquele prazer, já não é mais aquele ânimo, já não arde mais o meu coração, eu já não amo mais aquilo que o Senhor um dia colocou nas minhas mãos, seja o seu ministério, seja a sua casa, seja o seu casamento, seja lá o propósito que Deus um dia colocou na sua vida. De repente você fala assim, acabou, não é mais como era antes. Mas Ageu continua e ele fala assim, mas Zorobabel,
Josué, o povo, sejam fortes. Sejam fortes. Talvez o que Ageu estivesse tentando lembrar é como aquela promessa que o Senhor tinha falado com Josué, num momento que ele também estava desanimado, porque Moisés tinha morrido, e o Senhor fala com Josué: Josué, não foi eu que te chamei, levanta, seja forte, seja corajoso, não fica andando nem para a direita, nem para a esquerda, mas seja reto na minha palavra, permanece firme, porque assim como eu fui com Moisés, eu sou com você. O meu propósito não acabou, a promessa não mudou, circunstâncias mudam, homens morrem, né? Como Moisés morreu, acabou, não é mais o mesmo líder, acabou, foi isso, não é mais aquela história. Mas olha, o propósito não acabou. Povo, o templo pode não ser como era antes. Porque nós temos uma mania, né? A nossa mente pequena e pecadora, temos uma mania de achar que a bênção de Deus está em grandes coisas. Preste atenção. Nós devemos lembrar como o Senhor falou com Samuel, né? Quando Samuel chega na casa de Davi, aí ele fala assim: isso não é nenhum desses homens aí, está faltando alguém aí. Aí manda chamar Davi lá, era um jovem pastor, devia ter chegado lá para se apresentar diante do profeta, cheirando a curral, né? E aí ele olha para aquele menino e o Senhor fala assim: é esse. E aí de repente Samuel questiona, né? A gente vê lá no texto, estou parafraseando a história aqui para a gente encurtar. E o Senhor fala com Samuel assim: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. O que você vê na tua história não é o que Deus está vendo sobre você. Você vê circunstância numa perspectiva humana. Deus olha as situações da sua vida com propósitos. Com propósito. Ainda que Ele tenha que fazer tremer a terra, o céu, né? Ainda que a estrutura da sua casa seja estremecida, viu? Ele está vendo coisas maiores. Ele não está vendo como você. E aí ele fala assim: olha, seja forte, sejam fortes. Olha, não é como vocês estão vendo. Eu vou falar algo muito, muito rápido aqui a meu respeito. Eu vou para 10 anos de ministério. Muitas vezes, seu João, eu me senti desanimado por pastorear. Eu estou sendo honesto com vocês, por pastorear uma pequena igreja. Porque às vezes eu via homens liderando grandes ministérios e fazendo tanta bobagem, que muitas vezes Paulo Henrique eu questionei, falei: Deus, tem alguma coisa errada comigo? Não é possível. Eu estou fazendo alguma coisa errada, porque, Senhor, eu estou lá, eu zelo, eu tenho, né, temor, a gente paga o preço, e a gente vê essa turma aí falando um monte de besteira, fazendo um monte de bobagem, e o lugar está... É a minha mente pequena olhando como o homem vê. O que o Senhor estava falando através de Ageu? Que estava todo mundo questionando assim: olha, mas a gente não vai ser como aquele glorioso templo, não vai ser mais uma obra grandiosa. E o Senhor falou assim: olha, vocês estão olhando uma coisa de aparência humana, vocês estão vendo glória, vocês estão vendo coisas grandiosas numa perspectiva humana, vocês não estão entendendo o propósito. Olha o que Jesus ele falou para aqueles homens, que todo mundo ficou assim sem entender nada, foi entender depois. Ele falou assim: olha, em 3 dias eu vou destruir o templo, e em 3 dias eu vou restabelecer, eu vou reconstruir. Jesus estava falando sobre ele. Jesus estava falando sobre ele ser destruído, a sua morte, a sua ressurreição. Os caras falaram assim: é louco, o povo levou 45 anos para reconstruir o templo, ele está falando que em 3 dias ele vai reconstruir. Esse homem é doido. Jesus estava falando de coisas espirituais. Precisamos entender que por mais que vejamos coisas no âmbito material, e Deus até se manifesta e revela muitas coisas para nós, tudo é simbólico daquilo que Deus ainda vai fazer. O propósito de Deus é sempre espiritual. Por quê? Porque todo desígnio de Deus tem um único propósito:
glorificar e exaltar a sua obra, o seu nome, a sua glória. É quem Ele é, o Deus Santo, único e verdadeiro. O propósito que Deus tem na sua vida é maior do que você, querido. O problema é que nós viemos de uma geração de evangélicos que começamos a olhar para o, vou usar aqui, né, no contexto, que começou a olhar para o templo de Salomão, começou a olhar para Salomão, a grande obra que o Senhor fez, e houve uma geração de líderes que quis ser Salomão, que quis construir templo grande, que quis ver uma manifestação de prosperidade, para dizer, olha, o meu ministério é abençoado, e quis ter um nome grande como Salomão. Deus não mandou Salomão construir aquele templo. Deus usou o profeta Natã para falar que Salomão tinha a autorização para reconstruir. Mas o que era no passado? Era uma tenda. Por que Deus tinha uma tenda? Para que todo o povo pudesse ver a manifestação da presença de Deus no meio deles, porque o tabernáculo se movia. O Espírito de Deus, ele se move. Mas Salomão, com uma visão de um estadista, ele faz um templo, um lugar fixo. E teve a ideia de Sião, né? Sião é o lugar da adoração, o lugar que Deus ama. Vamos fazer aqui no Monte Sião o templo do Senhor. E fez. Teve o seu propósito. Deus revelou coisas através disso. Tem todo um contexto. Mas ainda assim não era aquilo. E olha que Ageu, ele falou assim, olha, conforme a palavra do pacto, da aliança que eu fiz convosco, quando vocês saíram lá do Egito. Olha, Deus sempre fazendo a gente voltar a mente lá na história, para fazer entender o propósito dele. O meu Espírito, ele permanece no meio de vós. O meu Espírito permanece, vocês não têm que ter medo, né? Vocês foram presos, foram castigados pela Babilônia, foram escravos da Babilônia, vocês são escravos da Pérsia, mas o meu Espírito não se apartou de vocês. Vocês estão preocupados com o templo, de não ser como tão glorioso quanto Salomão. Vocês não vão porque nunca se reconstruiu algo tão grande quanto Salomão construiu no primeiro templo. O segundo templo não chegou perto daquilo que foi. Mas ele disse assim, olha, mas a glória da segunda casa, ela vai ser muito maior do que a da primeira. E aí Ageu, ele fala, olha, dentro de pouco tempo eu vou fazer tremer, eu vou fazer abalar. Preste atenção, hein? Talvez algumas coisas serão necessárias ser abaladas na sua vida. Talvez Deus mexa com algumas estruturas. Mas fique tranquilo, porque o desejado das nações, ele virá. Era uma promessa messiânica, era uma promessa escatológica também, de Jesus. Ele falou assim, e eu encherei esta casa de glória. Eu encherei a casa de glória. A glória se manifestou entre os homens, e ela foi vista no meio dos homens. Não é isso que João diz? Que a glória, a luz veio aos homens, se manifestou no meio deles, e tabernaculou com eles, se fez presente a glória de Deus em Cristo Jesus. E Pedro, ele vai falar, né? Deixa eu abrir aqui, porque tem coisa que a gente tem que... 1 Pedro, deixa eu ver se é 1 ou se é 2 Pedro. 1 Pedro, versículo 10 diz assim, olha, a salvação sobre qual inquiriram os profetas. Lembra que eu falei que o propósito é maior, né? Então preste atenção. A salvação sobre o qual inquiriram os profetas e a buscaram diligentemente os que profetizaram sobre a graça que viria sobre vós, buscando o tempo ou a ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava, quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, ministravam eles essas coisas que agora vos são anunciadas, por aqueles que vos pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, e estas coisas os próprios anjos desejam, anelam contemplar.
Então tudo aquilo que foi no passado era sombra. Hebreus vai falar sobre isso, era sombra. Eles estavam trabalhando por um propósito, mas o propósito era maior do que os profetas do Antigo Testamento. As promessas eram muito maiores do que eles poderiam ver e entender, mas mesmo assim o Senhor estava levantando eles. Olha, vocês não vão ver isso, vocês não vão ver essa glória da segunda casa, mas olha, sejam fortes, porque ela vai ser maior. E qual era a importância de reconstruir o templo? Porque o templo reconstruído tinha uma visão de manifestar que Deus ainda estava com a nação de Israel, porque uma vez que o templo foi destruído, a moral de Israel acabou. O povo se sentiu envergonhado. Muitos olharam para Israel: onde está o vosso Deus? Onde está o seu Deus? E aí, Israel, cadê? Vocês não eram o povo forte do Senhor? E agora? Acabou. Os babilônios levou tudo, perdeu a arca, perdeu tudo, acabou. Vocês vão reconstruir o quê? E quando Ageu fala assim, reconstrói, você imagina aqueles homens e mulheres agora tendo que separar pedra, madeira, escombro. Separa, vamos ver o que dá para aproveitar aqui. Vamos ver o que não serve mais, o que precisa ser arrancado, o que precisa ser tirado, o que precisa ser jogado fora, o que ainda dá para aproveitar. Vamos ver. Você acha que isso foi fácil? Toda obra de reconstrução, que ele tem um grande trabalho, mas no final ela vale a pena. Reconstruir a nossa casa, reconstruir a nossa família, reconstruir o nosso chamado, o nosso ministério, sempre vai ter esforço. Nós vamos ter que ver o que é entulho, que precisa ser jogado fora, que não serve para mais nada, que foi derrubado, que caiu, que destruiu, não serve mais. Isso aqui não dá mais, isso aqui acabou, destruiu, não é mais como antes e nem vai ser. Vamos remover isso aqui. Mas quais são as bases que o Senhor ainda permitiu estar de pé? Então não vamos fundamentar elas, vamos usar elas, mas vai ter trabalho, vai ter poeira, vai ter entulho para tirar, vai ter dificuldade, vai ter. Mas se o Senhor falou, volta, reconstrói, restabelece, faz o que você tem que fazer, porque o propósito é maior do que você está conseguindo ver agora. Faz, porque o que eu vou fazer é muito maior do que você um dia imaginou. Nós vamos entender essa mensagem profética. É necessário ser forte, é necessário ter fé e entender que o Espírito de Deus ainda permanece conosco. Por quê? Porque é o Espírito que nos capacita, é o Espírito que nos fortalece. Ele ainda está ativamente presente em toda crise ou situação da nossa vida. Você pode às vezes estar até desanimado, mas o Espírito de Deus, ele não te abandonou, porque a promessa do Senhor diz o quê? Eu jamais te abandonarei. Nunca vou te abandonar, nunca vou te deixar. Às vezes você acha que está esquecido por Deus. Deus não esqueceu de você. Foi o seu desânimo, foram as circunstâncias que frustrou você e você deixou de olhar para o verdadeiro propósito. Ou pior, você se equivocou no meio do caminho e achou que você era maior do que o propósito. Ou porque de repente você achou que você era alguma coisa. Queridos, nós nada somos. O reino de Deus tem uma lógica totalmente invertida da humana. O que disse Jesus? Maior é o que serve do que o que é servido. Vivemos uma geração de crentes que quer ser servido. Vivemos uma geração de levita. Preste atenção, levitas. Preste atenção o que eu vou dizer. E depois eu queria uma reunião com todos os levitas. Nós vamos marcar essa semana, nós vamos fazer online, tá? Preste atenção, nós vemos uma geração de levita que quer ser servido, não quer servir. Quer servir, quer ser servido. Tem gente que não entende. Aí está lá o ministério de louvor na igreja, aí junta uma meia dúzia e vai lá servir o levita. Vou lá fazer um bolo para o levita. Não, irmão, não tem nenhum problema de você honrar. Um dia estiver aqui fazendo um ensaio, né, Bruno?
Pode trazer um bolo, pode trazer uma broa, pode trazer uma Coca-Cola, não tem problema nenhum. Né, Zé? Pode trazer a Coca-Cola, pão com mortandela, não tem problema. Não tem problema, você pode abençoar. Ele só não pode inverter as coisas e achar que eles estão aqui para ser servido. Eles estão no altar para servir quem está embaixo. Então você precisa primeiro entender que antes de qualquer coisa você foi chamado para servir. Estávamos na fila, quem estava comigo? Alexander. Estávamos na fila para tomar um café no Congresso de Homens. Aí fiquei lá por último, né? Aí, não foi o Alexander que falou comigo, não. Foi o Jonas. O Jonas falou comigo, não, pastor, vai, você tem prioridade. Eu falei, tenho. Eu falei, tem não, filho. Tem não. Primeiro é o povo que tem que servir. Primeiro é o povo que tem que ser alimentado. Depois o sacerdote. Primeiro quem come é eles. Depois somos nós. Nós estamos aqui primeiro para servir. Aí tem umas igrejas por aí que os pastores são cheios de arrogância, de empáfia. Vai fazer alguma coisa, o pastor tem que ser os primeiros a servir. O que é isso? Jesus ensinou isso. Jesus ensinou primeiro, nós somos chamados para servir. Quem quer ser maior, seja o primeiro a servir. Então sejamos nós preparados para servir. E sejamos nós preparados para ser menor do que o propósito. Mas nunca perder de vista que Deus tem propósito para realizar na nossa vida. Se a gente tiver que carregar pedra, se a gente tiver que colocar madeira pesada nos ombros para reconstruir, vamos fazer. Faça, seja forte. Vai te dar trabalho. Você vai dormir com dor nas costas, um corpo cansado, você vai estar quebrado. Porque toda obra de reconstrução tem dor, tem dificuldade, tem suor, tem sacrifício. Mas quando tudo está pronto, você vai olhar e vai lembrar e falar assim, valeu a pena. Você quer viver um tempo de glória da segunda casa sobre a tua vida? Você quer viver um tempo de Deus se manifestar sobre a tua vida? Então, como o profeta Ageu disse, para de olhar para o passado. Vocês estão vendo, lembra lá como é que foi o tempo? Vocês viram? Vocês observaram? Como ver agora? Não é nada isso aos vossos olhos, né? Mas olha, seja forte. Levanta, paga preço. Qual o propósito que Deus tem na sua vida? Para que o Senhor Deus te chamou? Chamou para você ficar parado aí? Chamou para você ficar sentado aí? Deus chamou você para por acaso cruzar o braço e ver a sua casa, o seu ministério, a sua família, seu trabalho ser destruído? Ou Deus te chamou para você pagar o preço por tudo aquilo que Ele colocou na sua mão? A gente tem que parar com essa ideia de ser fraco, de achar que tudo tem que vir de mão beijada. Não, querido, tudo é com sacrifício, é com esforço, mas vale a pena. Era essa a mensagem que o profeta Ageu estava falando. Para de fazer comparações com coisas que foram lá. Para de pensar que a coisa grande tem que ser gloriosa aos olhos dos homens. Aos seus olhos, não. Deus faz grandes coisas no meio de coisas pequenas. Deus usa de forma grandiosa homens pequenos. Deus não precisa de um templo glorioso para manifestar a glória dele, precisa? Porque qual foi a lição que Israel não entendeu? Que Deus não se manifestaria mais num tabernáculo feito por mãos humanas, mas a presença dele estaria em nós. Em nós. Aonde a maior glória se manifesta não é nessas paredes, mas a maior glória, ela se manifesta na sua vida. Quando você se arrepende, coloca a sua vida diante de Deus, reconhece que você é pobre, fraco, nu, pecador, mas que apesar de tudo isso, você se coloca na disposição de ser servo. E ainda que sejamos humilhados, que Ele seja glorificado. Nós não somos maiores do que Jesus. Jesus sofreu, nós temos que padecer ainda muita coisa nessa terra, irmãos. Ô pastor, você está falando um negócio pesado, tem que sofrer? Tem. Eu tenho um amigo que ele é muito engraçado, né? E em uma certa ocasião eu cheguei para ele, chama Paulo, a gente chama ele até de apóstolo Paulo. E eu falei, nossa Paulo, eu estou cansado.
precisando de férias, precisando de descanso. Aí ele falou assim: você está precisando de descanso? Não, deixa eu orar então para Deus te matar. Eu falei: que é isso, Paulo? Meu filho, você quer descanso? Vai para o céu, porque enquanto você está aqui, você tem que sofrer, você tem que gemer, você tem que padecer, porque o que Jesus pagou por você na cruz não se compara ao que você está sofrendo, não. Você tem que gemer, porque você é pecador. Você está querendo descanso? Então ora para morrer, vai para a glória. E ele meio assim, num tom irônico e durão, mas... E aí depois a gente riu sobre aquilo. Eu falei assim: é verdade. Tem que parar com esse negócio. Não nasci para sofrer, não sabe. É melhor chorar agora, gemer agora, enquanto tem tempo, enquanto o nosso coração é forjado, enquanto o nosso caráter é trabalhado, enquanto nós somos levados e ensinados a se humilhar diante do Senhor, para que no futuro a gente receba o verdadeiro descanso. Porque o Senhor Jesus disse que o caminho é apertado, é estreito, tem preço a se pagar. Mas a gente sabe que no final ele vai valer a pena. Sempre vale a pena. Porque Deus, ele não deixa ninguém sem receber a parte que lhe cabe. O que diz a palavra do Senhor: eu honro os que me honram, e os que me buscam me alcançarão. Deus ama todos os seus filhos, mas Ele abençoa cada um segundo o propósito que Ele estabeleceu. A bênção que você recebe não é porque você é queridinho não, tá? É por causa do propósito. Só por causa do propósito. Só porque Ele quer fazer na sua vida. Talvez Ele não faça algo tão grande quanto você pensa. Mas talvez o seu legado vai ser tão grande, vai ser tão maior do que o que você um dia realizou. E que, como nós cantamos aqui, e até 1000 gerações, e os filhos de seus filhos, eles um dia talvez colherão o legado que você um dia deixou. Talvez você nunca veja algo tão glorioso na sua vida, mas se você hoje estiver disposto a começar a recolher o entulho, a reconstruir o que está caído, a pagar o preço, o Senhor vai te honrar. E aí eu te faço uma pergunta para você refletir. Você precisa de uma obra de reconstrução na sua vida? Você precisa? O que precisa ser jogado fora? O que precisa ser colocado para fora? O que precisa ser colocado no lombo, nos ombros? O que preço você tem que pagar? Não se importe, pare de olhar e achar que tem que ser algo glorioso. Só faça o que você tem que fazer. E deixa que a glória dele se manifeste. Isso envolve uma vida de obediência, de submissão à palavra de Deus. Sabe por que a bênção ela está relacionada ao propósito e não a nós? Porque Deus, ele abençoa segundo a obediência, não segundo o seu coração. Porque se for segundo o seu coração, você não vai receber nada, porque nós somos pecadores. Mas quando nós nos decidimos obedecer muito além de sentimentos e emoções, quando nós pagamos por um preço de obediência, porque não é fácil ser obediente, não é fácil ser fiel, requer muitas vezes negar a nós mesmos, a nossa vontade, o nosso coração, sim ou não? Mas se você obedece, Deus te honra, porque Ele sabe que você está vivendo segundo um propósito que Ele estabeleceu na sua vida. Se você entender isso, querido, se você entender, se você pagar o preço, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira na sua vida. Talvez um momento que o Senhor vai preparar para você ali na frente, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu trabalho, no seu ministério, seja qual área for, vai ser muito maior. Então vale a pena. Esquece o desânimo, esquece os impedimentos, lembra que Deus tem um propósito na tua vida, paga um preço por isso, se levanta, se coloca de pé e fala: Senhor, eu estou aqui, eu vou pagar o preço. Eu vou ver o Senhor fazer as maravilhas, porque o Senhor está comigo. O Senhor falou só que eu tenho que ser forte, então eu vou ser forte. Então eu vou parar de ficar murmurando, eu vou parar de ficar lamentando, eu vou parar de ficar olhando para o passado, dizendo: não tem jeito, não vai ser mais, acabou. Para com isso, querido. Seja forte. O Senhor falou 3 vezes: seja forte, seja forte,
seja forte. E aí no final do versículo 4 ele diz o quê? E trabalhai, pois eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Comece a remover o entulho, porque Ele está com você. Começa a levantar a estaca, porque Ele está com você. Começa a colocar no lugar o que você tem que colocar, porque Ele está com você. O que tem que se jogar fora, joga fora. O que tem que abrir mão, abre mão. Pastor, mas eu vou ter prejuízo. Não importa, abre mão, porque Ele está com você. Se abre mão hoje, porque você entendeu o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai te dar muito mais amanhã. Então, trabalhe pelo seu ministério, trabalhe sobre a sua casa, trabalhe sobre a sua família, trabalhe. Deus vai honrar você, Deus vai abençoar você, porque Ele está com você. É o Emanuel, Ele está com você. O Espírito Santo, Ele permanece na sua vida. Amém? Fique de pé, eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que o Senhor possa renovar o seu coração essa noite, querido. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor renove você. Que o Senhor traga uma nova perspectiva. Que o Senhor traga de volta à memória aquilo que traz esperança, que é o propósito. É o propósito que Ele estabeleceu na sua vida. Amém? Vai ter Tobia, vai ter Sambalate, vai ter Samaritano, vão tentar advogar contra nós, vai tentar nos parar, vai dizer, mas é isso aí mesmo? Não, vê lá se é isso aí. Não, assim, essa obra não pode continuar, não é bem assim, deixa disso, abandona isso daí, não vai valer a pena. Você vai pagar o preço por isso? Você vai pagar o preço pelo seu casamento? Esquece isso, Deus tem algo novo para você. Palavra do inferno. Porque o propósito que Deus tem na nossa vida é um. Não substitua aquilo que Deus tem como propósito na sua vida. Se você confiar que Deus é que estabelece, que Ele que reconstrói, coloca tudo no lugar, Ele muda a tua história, Ele muda a tua casa, muda os teus filhos. Pastor, mas meus filhos estão desviados. Deixa a terra tremer, deixa a terra seca se rachar, mesmo que isso doa neles, mas deixa Deus tratar, porque Deus ama, Ele cuida, Ele guarda, Ele faz o pacto, Ele tem aliança. Mas quando o precioso das nações vier sobre a vida dele, sobre a vida dela, desejado, então a glória da casa vai se encher novamente. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, você medita, você coloca a tua vida, você coloca teu coração, você coloca teu ministério, coloca a tua casa, coloca os teus filhos. Eu não sei o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Coloca a tua vida diante de Deus e adora Ele. Fala, Senhor, renova o propósito no meu coração, renova a alegria na minha alma, me ajuda, me levanta, me tira desse desânimo, me tira desse cansaço, me tira, Senhor, dessa frustração. Senhor, me tira, me levanta. Pai, que o teu propósito se cumpra na minha vida, que o seu propósito se cumpra na minha casa. Deus, me dê força, me dê ânimo novo, mas faz cumprir, Senhor, a tua obra, o teu propósito e o teu querer na minha vida. Amém? Vamos adorar o Senhor, depois eu quero orar com você, em nome de Jesus. Tu
Adorarei em direção e louvarei o teu nome por tua bondade e por tua verdade, pois tu magnificaste a tua palavra sobre todo o teu nome. Deus zela mais por sua palavra do que pelo seu nome. Magnificaste a tua palavra sobre todo o teu nome. No dia em que clamei, me respondeste e fortaleceste-me com força na minha alma. O salmo que nós lemos de abertura é o Senhor que estabelece a palavra, e a palavra dele vai se cumprir na sua vida, porque ele zela pela sua palavra mais do que o seu próprio nome. E ele sabe que se você clamar, ele vai te responder, ele vai responder você e vai fortalecer a sua alma. Confia, querido, confia, meu irmão, confia, minha irmã. Deixa Deus cumprir o propósito que ele tem na sua vida. Chega de ficar parado, chega de ficar de braço cruzado, chega de ficar lamentando, chega de ficar murmurando, chega de ficar olhando circunstâncias. Se tem que pagar o preço, paga o preço. Reconstruir dá trabalho, mas vale a pena. E o Senhor,
Ele fortalecerá a sua alma para isso, porque Ele é com você. Amém? Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa palavra. Ó Deus, que primeiramente, ó Deus, fortaleceu o meu coração, que abençoou, ó Deus, a minha vida, que ministrou sobre mim. Ó Pai, Tu sabes quanto eu também precisava dessa palavra, porque os dias são difíceis, ó Deus, sobre todos nós, mas a Tua graça, ela nos basta, nos fortalece e nos renova, ó Deus, porque a Tua presença nunca nos abandona. Ó Pai, eu lhe peço que o Senhor cumpra essa palavra sobre a nossa vida, por Sua graça, misericórdia, por Sua bondade. Ó Pai, e que nós tão somente hoje estejamos prontos para nos colocar de pé diante do Senhor e confiar no Teu poder, não na nossa força, não no nosso braço, mas confiar no Senhor, no propósito que o Senhor tem sobre a nossa vida, naquilo que o Senhor estabeleceu sobre nós, e nós confiamos em Ti, ó Pai, e em nome de Jesus nós cremos que será muito maior do que aquilo que o Senhor começou a fazer. Ó Pai, nós não somos nada, nós não somos nada. Quem é o homem, ó Deus, para que o Senhor se lembre ou de nós se compadeça? Mas Deus, o Seu amor, Ele é tão grande que nos constrange e nos faz entender que, embora Tu tenhas propósitos tão maiores entre todas as nações, ainda assim o Senhor olha para nós tão pequenos diante da Tua glória, diante do Teu poder, da Tua grandeza, dos Teus propósitos, ó Deus, grandiosos nessa terra, que transcende, ó Deus, o nosso tempo. Mas ainda assim o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem manifestado amor, misericórdia, graça, cuidado, zelo, e tem nos fortalecido e tem nos ensinado, ó Deus, em todas as coisas. Pai, eu oro assim pedindo a Tua bênção sobre nós, e que o Senhor renove o nosso ânimo, o nosso fôlego, as nossas forças. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a caminhar segundo a Tua vontade. Eu oro assim pedindo a Tua bênção, o Teu renovo, ó Pai, e que todo jugo que nos fez parar, ó Deus, possa se quebrar nessa hora em nome de Jesus. Ó Pai, que toda palavra que um dia pesou o nosso coração, ó Deus, que toda circunstância que um dia nos desanimou, que nos fez desistir, que nos fez abandonar o propósito do Senhor na nossa vida, ó Deus, caia por terra hoje, e que o Senhor possa renovar o nosso espírito, o nosso coração, o nosso entendimento, e olhar, ó Deus, para a glória que o Senhor há de manifestar em nós e através de nós. Eu oro assim e peço a Tua bênção, o Teu renovo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre o nosso ministério, sobre o nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Tudo nós entregamos a Ti e em Ti confiamos, e nisso nos posicionamos para pagar o preço, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmão? Você recebe aí essa palavra? Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado como eu fui, em nome de Jesus. Eu quero pedir para você, vem na quarta-feira, porque eu quero pregar a terceira mensagem de Ageu. É uma mensagem também muito forte para nós, né? Se tudo correr bem, quarta-feira eu estou aqui, viu? Porque o Noah está para chegar, né? Tá lá, vem ou não vem? Essa madrugada eu achei que ele vinha, mas não veio, mas está chegando. Amém? A pastora está lá, né? Ansiosa para estar na igreja, mas não pode, porque tem que ficar de repouso. Mas daqui a pouco o nosso bebê está chegando aí, em nome de Jesus. Eu peço, irmãos, que orem por nós, orem pela pastora, para que Deus dê a ela uma boa hora no parto, tranquilize o coração dela, né? Graças a Deus está tudo bem com o bebê, mas a gente já está aí, né? Numa expectativa boa aí. Amém? Se Deus quiser, breve a gente vai colocar lá a foto do Noah lá, que ele chegou. Amém? Eu quero aqui agradecer, né, a presença do seu João, tá aí, meu sogro, né? Tô esperando a carta, quer dizer, tô esperando ele
né? Amém. Aline, né? Aline é a minha ovelha emprestada também, tá aí, que bom, né? Dá um abraço lá no Du por nós. Estão nos visitando aí também a Maurício, né? Maurílio, Josiane, e tem uma jovem aqui também. Sara, é sua filha, amor? Não, achei que estava com vocês. Seja bem-vinda também. Deus abençoe vocês. Viu? Um prazer recebê-los aqui. Voltem mais. Vai ser um prazer sempre grande estar recebendo vocês aqui em nome de Jesus, tá? Não vá embora sem antes eu poder cumprimentar você. Amém? Estenda a sua mão para cá. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, por esse momento de juntos, nessa comunhão do Espírito, louvarmos e agradecemos o teu nome e sermos mais uma vez fortalecidos pelo Senhor. Pedimos a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, que lhes dê, ó Deus, uma semana de muitas bênçãos, uma semana de renovo, de fortalecimento. Ó Pai, dê força aos teus filhos em tudo o que eles precisam reconstruir. Ó Pai, e que o Senhor os fortaleça, e que o Senhor lhes conceda a graça, e que o teu nome seja exaltado na vida de cada um deles. Leva-nos, ó Deus, debaixo da tua graça e debaixo da tua paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e sempre. Assim como todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Quarta-feira às 19h30 nós estamos aqui. Enquanto o povo louva, pode encerrar aí a live. Enquanto nós